a pergunta é, o São Paulo quer mudar a cultura? O São Paulo enxerga que deixou de ser competitivo, deixou de ser um time que em campo impõe respeito e está trabalhando no sentido de resgatar isso tudo? Eu estava até setembro do ano passado, ou seja, 6 ou 7 meses atrás, do outro lado, né? Eu estava do lado de vocês, eu estava criticando a falta de vitórias e a falta de empenho do time. Mas hoje isso não existe. Vocês estão vendo o time empenhado em correr, em dar todo o suor pela vitória. Tradicionalmente, o São Paulo sempre foi um time de grandes craques. Predominava a inspiração. Mas depois que o preparo físico nivelou as coisas, a transpiração é tão importante quanto. Quem não der tudo de si numa partida de futebol não ganha mais. Pode ser contra quem for. Se você não se empenha, você não ganha. Então, nós temos isso hoje no São Paulo. O São Paulo é um time aguerrido, é um time com vontade de vencer e talvez ainda com possibilidades não tão sólidas, devido a ser um time que tem um treinador novo, que está agora se entrosando e ainda buscando algumas peças. Você vê, o professor Balda muitas vezes muda um jogador ou outro, ainda não, a coisa não pegou no breu ainda. Mas eu tenho fé de que com o trabalho que nós estamos fazendo na diretoria, buscando alguns jogadores para complementar o elenco, e com o trabalho do Balsa, de sua comissão técnica, do Pintado, enfim, de todos aqui, nós vamos ser muito felizes. Legal. A chegada do Pintado será esse elo, né, da diretoria com o time de futebol, sim, sim, que há algum tempo a gente sentia um pouco deixando a desejar, talvez, né? O Balsa começa a ficar mais adaptado com a cultura do futebol brasileiro, com as peças que ele tem no elenco. E a gente, conversando aqui antes da entrevista, a gente comentou que o planejamento talvez ele seja de fato para o Campeonato Brasileiro. A Libertadores, ela, lógico, é importantíssima, mas o trabalho ele não pode ser avaliado somente com o desempenho da Libertadores, claro, que pega um início de temporada. Lógico. Como que o São Paulo já se prepara para o Brasileiro, que começa agora? Reforços já estão sendo estudados? Como que isso está sendo trabalhado? O Pintado já vem participando dessa escolha, embora tenha acabado de chegar. Como que o Balsa encara essa chegada do Pintado também para esse trabalho? Essa que é a grande questão, né? Todos os jornalistas têm essa pergunta para nós. E a resposta é sempre a mesma. Nós não estamos parados, não estamos dormindo no ponto, nós estamos atentos ao mercado e, de certa forma, dependentes da janela que se abrirá no meio do ano, né? Antes disso, nós temos que competir com os jogadores que temos e com os que formamos, porque temos muita gente boa aqui que não está inscrita no Campeonato Paulista. Isso é uma coisa interessante. Você inscrever somente 25 jogadores, você tem 3 goleiros, você tem convocações para a seleção e tem os contundidos, tem hora que você não tem jogador para colocar no banco e precisa ganhar o jogo. É uma coisa nonsense, né? O Balsa deu uma opinião de que como funciona na Argentina, por exemplo. Se você tem 2 jogadores convocados para a seleção e você perde esses 2 jogadores e tem 2 outros suspensos, ou por cartão amarelo, ou por penalidade do tribunal, aqueles 2, enquanto esses daqui não voltam da seleção, estão automaticamente liberados para jogar. Se você limita o número de jogadores, você tem que criar meios da equipe pelo menos entrar em campo, né? Ou então liberar, vamos dizer, 5 jogadores da base, além dos inscritos, para você ter onde buscar o que se complementa. Para o Campeonato Brasileiro, essa limitação não há. Você pode usar todos os jogadores que você tem sob contrato. Isso abre para nós uma boa possibilidade de usar mais o elenco todo que temos, além dos jogadores que são da base, né? Então, as nossas contratações serão sempre pontuais,
atendendo requisições do professor Bausa, mas sempre dentro das nossas limitações financeiras. Na nossa gestão, as finanças do São Paulo não serão vilipendiadas. Atualmente, a partir do momento que você entra na diretoria, Luiz, você já percebeu que existia, ou está impondo, um padrão para se analisar o perfil do jogador que se vai contratar? Não só a qualidade técnica, mas o perfil competitivo, histórico profissional, porque a gente teve alguns pacotes de contratações, principalmente no terceiro mandato do Juvenal, nos quais vinham jogadores que eram sabidamente problemáticos em comportamento fora de campo, irregulares dentro de campo. Carlos Alberto, Léo Lima, enfim, houve uma série de jogadores. O próprio Adriano até acabou dando razoavelmente certo, mas num período curto, e era para lá de polêmico, embora tivesse aí um viés de marketing. O São Paulo hoje está prestando mais atenção aos critérios de contratação? Eu penso que sempre prestou. Eu penso que o São Paulo tinha pessoas aqui inteligentes e competentes. Tem uma matéria desta semana, ou da semana passada, do Losetti, do Alexandre Losetti, que ele fala bem disso daí. Quer dizer, o São Paulo detectava uma carência de jogadores experientes. Bom, aí vieram os experientes. Jogadores competitivos, vieram os competitivos. A base, veio a base. Talvez errou na dose, exagerando um pouco. Talvez errou na mistura, no tempero. Algum erro cometemos que acabamos não formando grandes equipes à altura das nossas tradições. Mas sempre esteve atento a isso que você me pergunta. E nós continuamos. Falando do momento atual e do elenco atual. A gente tem aí a torcida, alguns jornalistas comentando sobre declarações de jogadores com referência à continuação no elenco. Por exemplo, Caleri, Maicon, que a gente sabe que tem contratos de curto prazo. Nós já ouvimos declarações de dentro ou de fora do clube que, num caso de uma possível vitória na Libertadores, eles ficariam para o Mundial ou jogando o restante do ano. Como que está isso exatamente? É algo verbal? É um acordo por escrito? Esse prolongamento de contrato existe, é possível, tanto para Caleri quanto para Maicon? Como que isso existe hoje? Como é que está hoje no São Maicon, Paulo? o Sporting fala em 15 milhões de euros. Porto. Fala em 15 milhões de euros. É execuível contratá-lo ou o que se pensa eventualmente é a prorrogação de empréstimo? Outro dia eu falei para um jornalista e ele deu destaque nisso daí, né? Eu sou muito adepto da escola de samba do Salgueiro, né? E teve um ano que não tinha não tinha dinheiro para fazer o carnaval, e aí botaram isso no enredo, quer dizer, tira da cabeça o que no bolso não há. E aí é a criatividade, você vai buscar outros meios, né? Não é porque uma porta está fechada que você não pode pular o muro de trás. Você precisa chegar lá dentro. Cuidado porque você está querendo montar jogador de titular. Não é o caso não. Não é o caso não. O que não lhes interessava aí do lado já está aqui. E a gente vai reforçar a equipe sim e tentar manter esses dois. O Maicon expressa todas as horas que gostaria de ficar. Com o apoio dos pais. O pai do Maicon é um aliado nosso nessa intenção. E nós estamos já arquitetando alguns planos, tirando da cabeça o que não tem no bolso para manter o Maicon aqui. Arquitetura. E você vai ver que chegaremos a um final feliz. Sou muito otimista quanto ao Maicon. Quanto ao Caleri, eu fiquei devendo uma resposta no programa lá da ESPN, acabei, para não mentir, eu falei, não sei, isso soa um pouco mal, né? Algumas pessoas falam, como que o diretor de futebol não sabe? Eu não sabia. É melhor que mentir. É melhor que mentir, eu não sei, mas agora sei. Então vou dizer a vocês. Em primeira mão. O contrato do Maicon, do Caleri, perdão, vai até 30 de junho com o São Paulo. Mas a Libertadores acaba em julho. Tá certo. Então temos uma cláusula contratual de que se ainda estivermos no dia 30 de junho
disputando a Copa Libertadores, o contrato dele está automaticamente prorrogado até 30 de julho. Então, os São Paulinos podem ficar sossegados que se nós estivermos na final da Libertadores, teremos o Caleri. A partir daí, o que houve foi uma declaração do Caleri a alguns jornais, dizendo que se for campeão da Libertadores, ele gostaria de ficar aqui para jogar o Mundial, pelo menos. Ora, nós também gostaríamos que ele ficasse, mas essa é uma outra história que fica para depois do fim da Libertadores. Um passo por vez. Mas eventualmente pode interessar que ele fique mesmo sem haver um Mundial. Mas aí é zero ou entra na mesma conversa? Não tem nada de zero possibilidade. O Caleri é um jogador que tem mercado no mundo inteiro. Ele não está fechado, os jornalistas... Que eu saiba não. É uma coisa de foro íntimo dele e dos seus agentes. Se ele não tiver fechado com alguém e quiser ficar aqui conosco, nós vamos fazer os mesmos esforços que temos feito para manter o Michael, porque estamos muito satisfeitos com ele. Falando de outro jogador argentino, Centurião, como é que, uma situação de um jogador que vem com um investimento importante, até um investimento que veio de uma forma diferente de uma pessoa usual, de uma pessoa aficionada pelo clube, como que dá para gerir o custo-benefício de um jogador que vem com um custo importante, que não está até o momento tendo desempenho? O São Paulo tem essa coisa da paciência com o jogador, a gente espera ainda que ele volte a ter o desempenho que tinha. Mas supondo que, afinal de contas, não dê certo. Como é que um diretor de futebol hoje, essa não é uma pergunta de São Paulino, é uma pergunta de curioso, como é que o diretor de futebol, a diretoria de futebol, pensa em otimizar isso? Por exemplo, no caso do Centurião, ele tem uma bela relação com o Racing, sente saudade do Racing, o Racing sente saudade dele. Então a gente pensa, se não estiver dando certo, um ano antes de terminar o contrato, empresta ele para o Racing para tentar valorizar de novo o jogador e otimizar o investimento. O que passa na cabeça do diretor quando ele se vê diante de um desafio desse? Um jogador que tem um custo importante, que tem visibilidade e que não está alcançando o desempenho esperado. Muito bem. Essas hipóteses que você levanta são muito remotas. Nós temos um jogador de grande potencial, já mostrou isso, não só aqui, como principalmente jogando na Argentina. Então, é um jogador que está nos nossos planos, faz parte da nossa continuidade em crescendo do time, e eu me baseio no histórico de jogadores que nós contratamos no São Paulo que demoraram para render todos os frutos que nós esperávamos. E depois renderam muito mais do que a gente esperava. Em princípio, um exemplo clássico é o tio do nosso Gustavo, o nosso colega de diretoria, o grande Raí da nossa história, né? É isso que nós esperamos do Centurião, que ele venha a se aclimatar, a resolver os seus problemas particulares, que as coisas entrem numa normalidade para ele. Para isso nós damos o amparo, tudo o que ele precisar, nós estamos aqui prontos para ajudá-lo, para que ele entre em campo e jogue o futebol que a gente sabe que ele tem. Em relação aos goleiros, é natural que depois da saída de um ícone como o Rogério Ceni, maior talvez jogador da história do clube, já que eu não vi Leônidas, infelizmente, mas é natural que o torcedor faça comparações, que espere o mesmo nível de atuação e pela falta de ritmo de jogo também, o Denis sofre um pouco até que ele tenha essa sequência de jogos e mantenha o nível que a gente conhece que ele tem, né? Como que a diretoria vem enxergando o desempenho tanto de Denis quanto do Renan, que jogou também ano passado alguns jogos? Como que a comissão técnica enxerga, tem total confiança nos dois goleiros, para passar isso para o torcedor que ainda faz esse tipo de comparação? Bem, pela comissão técnica só eles podem responder. Pelo diretor eu digo para você que estou 100% confiante e o Denis tem correspondido, tem jogado muito bem. Alguma falha é normal, natural. Quem viu
os grandes goleiros da história, como o Gilmar, como o Serras, como o Zete, os grandes goleiros cometeram falhas, perfeitamente humano e compreensível, né? Mas a nossa confiança no Denis e no Renan é integral, e ademais nós temos jovens que vêm subindo, como o Léo, o Berri e o outro Denis, que darão, sem sombra de dúvida, 100% de tranquilidade aos São Paulinos quando jogarem. Tá. Acontecendo o pior na Libertadores, caindo na primeira fase. O Bausa já fala em julho, né? Ele fala da questão das contratações, o planejamento dele, a cabeça dele já está lá. Isso significa que a gente pode tê-lo garantido para todo o Campeonato Brasileiro. A ideia do São Paulo hoje é ter o Bausa até o fim da temporada, independentemente do que aconteça nesse primeiro momento? O professor Bausa é nosso treinador até o último dia de contrato que ele tem assinado. E aí, quando chegar perto do final do contrato, nós vamos conversar para ver se renovamos ou se ele segue o seu caminho, São Paulo o outro. Fechado. Luiz, então uma última mensagem aí para os nossos seguidores, para todos os leitores do Arquibancada, e também, se possível, também fazer uma chamada para quarta-feira para a torcida aí contra o River, que é o jogo mais importante do ano de novo, cada dia uma final. Por favor, fica à vontade aí. É o seguinte, quando nós empatamos lá na Venezuela, aquele jogo fatídico em que o pênalti do Paulo bateu no travessão, todos davam como perdida essa Libertadores. Estamos fora do páreo, né? Não estávamos fora do páreo e voltamos ao páreo com essa boa exibição, principalmente com a boa exibição e com o placar que fizemos, que pode nos ajudar na questão de saldo de gols contra o Trujilhanos. Agora não, fizemos o saldo contra o Trujilhanos, né? Então, é um jogo contra o River Plate digno de Champions League, né? Quer dizer, o River jogou a final do Mundial agora no último ano. É o atual campeão da Libertadores da América e vai enfrentar o brasileiro que mais ganhou Libertadores da América. Então, é um super clássico da América do Sul. O jogo por si só tem um atrativo intrínseco. Ainda mais com essa possibilidade do São Paulo superar aquela quase não classificação. Então, não preciso chamar o torcedor de São Paulo, ele naturalmente irá ao jogo. A esperança nossa é de fazermos uma boa partida, temos um adversário à altura, talvez com um momento melhor do que o nosso, porque o nosso time é muito mais novo, é uma equipe ainda em formação, ainda em assimilação do treinador, que está há pouco tempo trabalhando, de modo que só resta esperar que esse crescendo que a equipe vem tendo ultimamente continue e que vençamos. Depois vamos lá para cima do morro, ver o que se faz lá na altitude. É isso aí. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em falar conosco. Boa sorte, sucesso na sua nova jornada aí, que a gente tenha muitas conquistas, muitas vitórias aí para voltar aqui comemorando. Foi um prazer, um abraço para todo mundo lá da arquibancada. E eu não deixei de ser da arquibancada, apenas desci um pouquinho para o camarote, mas depois eu volto para lá. Legal, tá ótimo. Obrigado, Luiz. Obrigado. Valeu. Valeu.